Olá, meus irmãos, estamos de volta com o nosso nona parte do nosso mistério, o que Deus quer de mim, né? Então, no 8º capítulo, nós ficamos ali, né, com o nosso querido tesoureiro, casado, muito feliz, ali, recém-casado, muito feliz mesmo, gente. Vamos parar para analisar a situação ali do tesoureiro casado com a mulher da vida dele, né? Também já tinha acabado de ingressar também no emprego de tesoureiro, né? Era o início da carreira dele como tesoureiro. Ele foi tesoureiro por 22 anos, se não me engano. E, né, financeiramente ali, bem encaminhado na vida. Uma esposa jovem, bonita, maravilhosa, né? E com aquela segurança de que um espírito, né, o ajudava e que ele jamais ia acontecer nada de ruim com ele, que o espírito o ajudava, né, protegia. E ele vivia feliz, vivia cantando, cantarolando como um passarinho, né, segundo o que me contaram. Cara, mas ele vivia feliz naquela, né, felicidade ali, mas vivia imprudentemente. Por quê, Maria? Ele vivia imprudentemente porque ele não tinha uma vida de oração, ele não tinha uma vida espiritual ativa, ele não tinha aquele momento de oração, de jejum, né, para agradecer a Deus, para pedir mais proteção, confiar nas proteção divina, né? Então a vida dele era feliz, mas eu acho que ele não parava para pensar, né, que aquilo ali poderia acabar, né? Mas enfim, ele vivia ali com aquele espírito ajudando ele ao lado material, só que o lado espiritual dele estava descoberto, gente. Aí você me pergunta, e o anjo da guarda dele? Cara, o anjo da guarda dele estava imobilizado. Por que você acha que Deus permitiu que um espírito de uma pessoa fosse ajudar ele? Porque o anjo da guarda dele estava imobilizado. Ele não tinha uma vida, como eu disse, ele não tinha uma vida de espiritual ativa, ele não tinha uma vida de oração, de jejum. Então o anjo da guarda dele estava imobilizado, porque ele não fazia isso e nem tinha ninguém que fizesse isso por ele, né? Porque às vezes a pessoa não tem esse hábito, essa cultura, essa busca por Deus, mas tem alguém que ora por ele, né? E ele não tinha isso. Ele não fazia, nem tinha quem fizesse por ele. E o Satanás, como tem raiva da felicidade, né? Tem um horror à nossa felicidade, urrava, né? Em redor dele, doido para acabar com a felicidade dele. E vê-se aí na história aí, né, que Satanás já queria acabar com a vida dele há muito tempo, né? Desde quando ele era jovem, né? Por isso mesmo é que Deus permitiu que esse espírito viesse ajudar ele, porque ele tinha uma estrela brilhante, é aquele cara carismático, sincero, né? Isso eu posso confirmar para vocês. Ele era um cara sincero, de coração bom. E ele honrava o pai e a mãe, né? Quando eu conheci ele, o pai dele morava ao lado da casa dele. Os pais eram separados, né? Mas o pai morava ao lado dele, e ele sempre com aquela preocupação, cuidado com o pai. E a mãe também, só que a mãe um pouco mais distante. E quando o pai morreu, ele trouxe a mãe para morar ao lado da casa dele. Então, assim, ele era um bom filho. E, né, Deus ama mais, né? Deus ama nós todos, mas ele ama mais as pessoas que têm um coração bom, uma pessoa sincera. E ele era assim. E Deus tinha uma dívida com ele, né? Que era dar a ele vida longa, porque é o único mandamento da lei de Deus que tem uma promessa, é acompanhado de uma promessa, é o 4º mandamento, que é o de honrar pai e mãe. Honrarás pai e mãe e terás vida longa, né? E Deus tinha essa dívida com ele. E como Satanás urrava, com vontade de acabar com a vida dele, porque ele era uma pessoa carismática, sincera. Isso são qualidades de líderes, viu, gente? Uma pessoa que ele é carismática, ele é sincero. Cara, se ele se voltar para Deus, ele converte muita gente. Ele leva muita gente junto com ele ao lado de Deus. E era isso que Satanás visava nele, por isso que tinha raiva dele. Que mesmo ele não tendo uma vida espiritual ativa, ele poderia vir ter, né? E Satanás visa o futuro também, né? Então Deus, como viu que Satanás estava armando contra a vida dele, permitiu que um anjo viesse, um espírito o ajudasse, né? Já que o anjo da guarda dele estava imobilizado.
Ah, mas Deus não tem poder para fazer todas as coisas, porque o anjo da guarda dele não ajudava. O anjo da guarda dele não ajudava, gente, porque o anjo da guarda dele, ele tem a natureza divina. E o divino, Deus não nos ajuda, não nos protege, no divino não vai estar ali do nosso lado, senão nos chamar. O anjo da guarda da pessoa que não ora, gente, sofre horrores. Por quê? Porque a pessoa ali está sofrendo, correndo riscos terríveis e o anjo da guarda fica ali chorando sem poder fazer nada, né? E é assim que o anjo da guarda dele, né, estava ali ao lado dele, sem poder fazer nada. Então, o anjo da guarda dele poderia proteger ele tanto no plano espiritual como no plano material. Mas como ele não fazia por onde, né, receber essa graça do anjo da guarda, de Deus, né? Claro que o anjo da guarda é um servo de Deus. E o que acontece? Ele ganhou de Deus a promessa, né? Deus quis cumprir a promessa de dar a ele vida longa, né? E ele se conformou com isso, né? E seguiu a vida feliz. Só que o Satanás não descansa e não desiste, né? O que ele fez? Arquitetou um plano, né, para acabar com a felicidade do tesoureiro. E como o tesoureiro não era aquela pessoa que orava e vigiava, o tiro veio de onde ele menos esperava. Cara, de onde menos ele esperava. Duas mulheres, preste atenção, duas mulheres mais próximas dele, as pessoas bem próximas dele, duas amigas dele bem próximas dele. Uma ele considerava como mãe, né? De tanto que ele amava e respeitava, ele considerava como mãe dele, né? Como sua mãe. E a outra era amiga, né? Não era tão próxima, mas era amiga dele, e ele respeitava e considerava também. A amiga mais velha, que é a que ele considerava como mãe, que era mais próxima dele, ficou com raiva, né? Com raiva do casamento dele com a outra, porque ela não gostava da mulher com quem ele tinha se casado. E a outra amiga mais nova não gostou do casamento dele, não foi contra o casamento dele, porque ela era apaixonada por ele e queria ele para ela, né? E aí, meu amigo, meu Satanás viu aí uma oportunidade de acabar com a vida do tesoureiro, né? E aí seduziu essas duas a arquitetar um plano maligno. E um dia essas duas se juntam, né? Se encontram para planejar arquitetar esse plano maligno. E eu vou contar esse plano maligno para vocês no próximo capítulo, ou seja, amanhã, se Deus quiser.